desvendando o pacote de expansão 2025 do Scrum Guide Aula 1. No que se baseia esse material? Ele é fundamentado no Scrum Guide 2020 de Ken Schwaber e Jeff Sutherland, e no Scrum Hexes, de The Cynefin Company and The Cynefin Center. Demonstra na prática como trazemos o framework Scrum à vida no mundo real. E qual é o objetivo desse pacote de expansão do Guia Scrum? Visando uma adoção mais adequada e assertiva, este pacote de expansão disponibiliza orientações adicionais para os tempos atuais, proporcionando profundidade adicional ao incorporar as ideias originais do Guia do Scrum de 2020. Este adendo do Scrum Guide nos ensina o que e o porquê de cada elemento do Scrum sob uma nova ótica. Cada elemento atende a um propósito específico e contribui para o valor geral e os resultados alcançados com o framework Scrum. A ideia dos idealizadores é que este pacote de expansão evolua regularmente. Entendo que as pessoas que assistirão estas aulas já possuam os conhecimentos essenciais acerca do framework Scrum, incluindo iniciativas, urgências, coragem, transparência, inspeção, adaptação, ritmo e resiliência, e aprimoramento continuamente para alcançar os objetivos do produto e da organização. À medida que seu uso se expande, profissionais como engenheiros, programadores, pesquisadores, analistas, advogados, profissionais de marketing e cientistas aplicam o framework Scrum com cada vez mais sucesso em suas áreas de atuação. No que tange o valor para as partes interessadas, refere-se a qualquer necessidade percebida que uma parte interessada, incluindo, entre outros, clientes, tomadores de decisão e usuários, considere importante e que uma equipe atinja. No entanto, as partes interessadas nem sempre estão cientes do que pode ser valioso para elas. Observações ou evidências podem, intencionalmente ou não, revelar valor e influenciar prioridades. À medida que novas informações surgem, itens potencialmente valiosos devem ser identificados, inspecionados, refinados e adaptados. O real valor permanece uma suposição até que seja confirmado por evidências, como observações ou resultados medidos. Explicando o framework Scrum de forma sucinta e objetiva. O Scrum é um framework para a entrega de produtos ou serviços complexos, onde a expertise é valiosa. Entretanto, torna-se necessário mais do que expertise, e causa e efeito só são coerentes em retrospecto. O framework Scrum abrange todo o ciclo de vida do produto ou serviço, que inclui, sem se limitar apenas na criação, a substituição, sustentação, adaptação, alteração contínua, manutenção e descontinuação de produtos ou recursos. Ele tem como objetivo auxiliar indivíduos, equipes e organizações a se tornarem e se manterem flexíveis e a criarem valor, adaptando-se às mudanças. Promove um ambiente propício à compreensão e à resposta coerente às necessidades das partes interessadas. A sua abordagem, por ser iterativa e incremental, mitiga riscos e promove a melhoria contínua. Ajuda as equipes a encontrarem um equilíbrio entre explorar problemas, descobrir as necessidades das partes interessadas, incluindo, entre outras, o cliente, entregar soluções, gerenciar riscos de forma proativa e validar valor. Entendemos como um risco qualquer fator que possa resultar em uma consequência adversa futura, e como a exposição ao risco permanece imprevisível mesmo com o passar do tempo, a antecipação é fundamental. A exposição ao risco, embora não seja limitada a, abrange risco de mercado, adequação problema-solução, adequação produto-mercado, tecnologia, detecção de sinais, capacidade de resposta, conformidade, remediação, decisões de compensação equivocadas, etc. O framework Scrum apoia a gestão proativa de riscos e a descoberta de oportunidades. Incentiva uma redução na separação existente entre as partes interessadas que apresentam problemas ou oportunidades e as pessoas que os resolvem. Trocando em miúdos, o framework Scrum
dispõe como fundamentos um ambiente onde a execução do processo compõe os seguintes passos. Mergulho 1. Apoiar as partes interessadas, doravante denominadas apoiadores, fazendo o que for solicitado para apoiar e aprimorar proativamente a adoção do Scrum, guiados e apoiados pelo Scrum Master. Do DAOs. O Product Owner define a meta do produto, fundamental para atingir o valor das partes interessadas. Rúbrica 3. A equipe Scrum autogerenciada define, refina e transforma a seleção de trabalho em valiosos resultados. Número 4. A equipe Scrum e as partes interessadas inspecionam os resultados durante o sprint e se adaptam. Número 5. Os apoiadores ajudam a equipe Scrum a prosperar. Número 6. Repita desde o primeiro passo. Quando nos referimos a lançamento, ou seja, o processo de disponibilizar uma versão nova ou atualizada de um produto para as partes interessadas, incluindo, entre outros, clientes, tomadores de decisão e usuários finais. Marca um ponto de inflexão no ciclo de desenvolvimento e representa a transição do produto do desenvolvimento, ou incremento, para a disponibilidade para uso e a potencial concretização de valor para as partes interessadas. Propositalmente, o Framework Scrum não prescreve processos detalhados. Ele fornece uma estrutura que orienta relacionamentos e interações intencionais. Diversos processos, técnicas e métodos podem complementar o Framework Scrum. Contudo, sua aplicação mais adequada dependerá sempre do contexto e varia de acordo com a utilização. Ele se integra às práticas existentes ou, em alguns casos, as torna desnecessárias ou obsoletas. Quando analisamos de forma transparente a eficácia da equipe Scrum, dos apoiadores, da gestão atual, do ambiente de trabalho e das técnicas, e ele nos possibilita a melhoria contínua. O Framework Scrum possui como fundamento uma equipe autogerenciada, senso de urgência, empirismo e mindset lean. É sustentado pela teoria complementar e de apoio conforme vemos a seguir, e por ideias como responsabilidade, redução de desperdícios que não agregam valor, incluindo ineficiências organizacionais, enquadramento do trabalho como problemas ou oportunidades, descoberta, entrega e realização de valor, e a melhoria contínua. Para atividades complexas, como o desenvolvimento de produtos ou serviços, incluindo software, há mais incógnitas do que certezas. A expertise por si só é valiosa, todavia é escassa, e causa e efeito só são aderentes em retrospectos. O pensamento complexo nos oferece ferramentas e ideias valiosas e nos facilita a obtenção de insights. Os membros da equipe Scrum precisam de tempo para pensar, ajudar uns aos outros, retrabalhar ou pivotar. A disponibilidade de multidisciplinaridade e do empirismo auxiliam a lidar com trabalhos complexos. Tudo o que cremos ser conhecido, incluindo o mercado e as partes interessadas, pode estar incorreto. Algumas expectativas, necessidades ou desejos surgem ou desaparecem em importância ou urgência relativa ao longo do tempo. A abordagem empírica fornece mecanismos para testar suposições, inspecionar e adaptar. É muito comum que nada permaneça no mesmo espaço para sempre. A equipe Scrum pode estar à beira do caos, pesquisando e trabalhando em algo sem precedentes, nunca feito antes. Depois de um tempo, à medida que descobrem padrões e heurísticas, o caos faz-se menos caótico e mais complexo. A equipe Scrum pode se aproximar do espaço ordenado, algo que não é fácil, mas planejável. Ou as coisas podem ir ao contrário. É uma boa prática para a equipe Scrum parar e refletir se está realmente no espaço que pensava estar para a situação em questão. O desenvolvimento de produtos lida com a imprevisibilidade, e o Scrum acaba sendo uma abordagem mais útil do que aqueles com a ilusão do previsível. As oportunidades, desde a urgência até a inspeção e adaptação do quem, porquê, o que, como, onde e quando, são abundantes. É importante atenuar o que não funciona e amplificar o que funciona.
transparência, inspeção e adaptação em relação às metas estabelecidas, informadas pelo feedback dos resultados, oferecendo geração de valor ao negócio, insights, mitigação de riscos e questionamento de premissas, promovendo assim a melhoria contínua, cultivando a credibilidade através de uma equipe autogerenciada, inspeção, adaptação, entrega de trabalho valioso e descoberta de novos insights. Desmistificando o senso de urgência do Framework Scrum. Senso de urgência ocorre quando padrões ou comportamentos significativos surgem de interações dentro de sistemas complexos, sendo que os padrões não podemos prever apenas observando as partes. Não realizamos um controle rígido do senso de urgência dentro do Framework Scrum, mas direcionamos por restrições habilitadoras, como time boxes, papéis e ciclos de feedback, que criam as condições para a autogestão e adaptabilidade sem ditar resultados exatos. Essas estruturas agem como ilhas em um mar de imprevisibilidade, semelhante a como sistemas físicos podem formar espontaneamente padrões organizados em meio à aleatoriedade. O pulo do gato é que a estrutura do Framework Scrum nos forneça orientação suficiente para que as equipes se autogerenciem e para que novas soluções surjam, em vez de prescrever cada detalhe. As equipes Scrum, atuando como sistemas adaptativos complexos, são influenciados, e não direcionados, por meio de experimentos curtos, paralelos, seguros contra falhas e feedback contínuo. Já os padrões, como Swarming, equipes estáveis e Kaizen, nos auxiliam na identificação e definição de comportamentos emergentes. Em vez de forçar resultados, o Framework Scrum permite que a equipe descubra padrões desejáveis, incluindo, entre outros, soluções inovadoras ou novas formas de trabalhar, e os amplifique, enquanto atenua os inúteis. Esse tipo de abordagem nos faz reconhecer que a autogestão não é algo a ser projetado de cima para baixo, mas sim algo a ser descoberto no ambiente certo, ou seja, um ambiente que pareça proposital, coerente e vivo, ecoando a frase "qualidade sem nome". Podemos então concluir que o Framework Scrum trata a emergência não como um risco a ser eliminado, mas como uma força a ser cultivada para a excelência no desenvolvimento de produtos ou serviços. As equipes Scrum, por serem autogerenciadas, possuem a capacidade de verificar se estão no caminho certo, tomar medidas quando não estão, decidir como trabalhar, resolver conflitos internos e corrigir eventuais problemas. E o que isso quer dizer? Geralmente, os gerentes, se fizerem parte do cenário, não dizem à equipe o que fazer, nem decidem qual membro da equipe necessita ser designado para corrigir problemas, direta ou indiretamente. Se houver gerentes, geralmente é melhor que eles demonstrem liderança. Equipes autogerenciáveis são organizadas em torno de valor, são cruciais para a resolução criativa de problemas e a captura do senso de urgência. A dependência de equipes que não sejam autogerenciáveis prejudica a capacidade de lidar com a complexidade. É importante não confundir equipes autogerenciáveis com autogestão individual. É a interação fluida que permite o surgimento de uma grande equipe, a facilitação da autonomia da equipe e a tomada de decisões mais eficiente dentro de uma estrutura não hierárquica auxiliam as equipes na melhoria contínua da sua autogestão. A competência do Framework Scrum. A busca da excelência e trabalhar em conjunto para entregar valor de forma respeitosa, transparente e responsável denota ser profissional, isto é, que alguém sempre fará certas coisas e outros nunca, independentemente das circunstâncias. Ao assumirmos total responsabilidade pelo produto ou serviço, desde o primeiro passo até o último, ao longo de todo o seu ciclo de vida, inclui a manutenção, muitas vezes na forma de operações, e colhemos excelentes oportunidades de aprendizado com feedback de resultados de engenharia para os desenvolvedores de produto, frequentemente chamados de DevOps. No contexto de desenvolvimento de software, o profissionalismo inclui
mas não se limita à excelência técnica, que inclui especificação, por exemplo, código limpo, teste unitário, desenvolvimento orientado a testes, automação de testes, integração contínua, entrega contínua, arquitetura e design, teste de aceitação e consideração intencional e testes propositais. Uma cultura Lean, um pensamento enxuto. O pensamento Lean reduz o desperdício no trabalho e na forma como ele é executado, e foca no fluxo de valor e na melhoria contínua. Os princípios Lean são alicerçados na melhoria contínua e no respeito pelas pessoas. Ao focar nos princípios Lean, as organizações potencializam a eficácia com os menores custos a longo prazo e entregam melhor valor aos clientes, ao mesmo tempo em que promovem um clima de aprendizado e desenvolvimento contínuos. A prática como um hábito. Ao falarmos de empirismo, nos referimos ao princípio de tomar decisões informadas por evidências objetivas ou observáveis em ciclos de aprendizagem, frequentemente exploratórios. É muito proveitoso em ocasiões em que é necessário mais do que apenas expertise. O framework Scrum, pautado no empirismo, tem as decisões são informadas por evidências ou pelo que é observado. Assim, uma abordagem empírica envolve observações contínuas, desenvolvimento, refinamento de teorias, operacionalização e testes, modificações para estabelecer ciclos de feedback eficazes. O empirismo auxilia as equipes na entrega de algo que as partes interessadas consideram valioso quando o que ou o como são incertos. O Scrum equivale em tornar o improvável provável, descobrindo, entregando e concretizando valor. Isso frequentemente inclui, entre outros, trade-offs ou experimentação. Os experimentos geralmente se baseiam em hipóteses testáveis, mas às vezes em suposições fundamentadas em dados e fatos. A resposta elementar à experimentação é a tomada de decisões baseada em evidências. Ao pausarmos e refletirmos, combinamos elementos de empirismo e pensamento enxuto, criando a base para transparência, inspeção e adaptação em direção ao objetivo do produto, e auxiliamos a equipe e os apoiadores a melhorar a si mesmos e ao seu ambiente. Uma adoção eficaz do Scrum reduz a distância entre os stakeholders que apresentam problemas ou oportunidades e as pessoas que lidam com eles, mantendo os objetivos tangíveis e significativos e entregando valor de forma rápida e frequente. Os stakeholders frequentemente possuem uma noção equivocada de certeza sobre o que e o como. A equipe frequentemente tem uma noção equivocada de certeza sobre quem é impactado. Inspecionar e adaptar deve ser mais valorizado do que cumprir promessas ou atender aos stakeholders errados. Desta forma, existe a possibilidade de todas as suposições correrem o risco de estar erradas. Agora vamos falar dos pilares do controle de processos empíricos do Framework Scrum. Os 3 pilares ficaram conhecidos como a tia do Scrum. O empirismo, em sua essência, é a filosofia de que o conhecimento advém da experiência e da observação. Insights valiosos emergem da curiosidade, experiência, experimentação, dados, visualização e observação. O controle empírico de processos é um método de gestão de processos complexos, como os do Framework Scrum, por meio de adaptações baseadas em resultados observados, com base nos 3 pilares: transparência, inspeção e a adaptação. Daí o acrônimo TIA. Comecemos com a transparência. Ela é um pilar que revela a realidade e a clareza do trabalho, além de possibilitar o empirismo. A transparência nos apresenta uma percepção mais precisa da realidade e é o ponto de entrada para a inspeção e a adaptação. O processo, o trabalho e os resultados emergentes devem ser visíveis para aqueles que executam o trabalho ou recebem as entradas na forma de metas, itens do backlog do produto e saídas associadas na forma de incrementos. Decisões importantes são baseadas em artefatos, experimentos, lançamentos ou feedback de resultados. Quando a transparência é ineficiente, prejudica a inspeção, acarretando a decisões que degradam o valor e potencializam o risco.
Ela possibilita a inspeção. O feedback de resultados são dados, idealmente quantitativos e qualitativos, onde resultam mudanças no produto, serviço ou no ambiente. Ela também contribui para o valor, esforço, recursos ou custos das partes interessadas. As pessoas não podem ser encaradas como recursos. Quando temos ineficiências institucionais ou falta de confiança, não conseguimos alcançar a transparência, pois se torna algo irrealista e potencialmente inaplicável. O Scrum torna as ineficiências institucionais transparentes e, com vontade coletiva, gera confiança. Vejamos agora a inspeção. Ela consiste na observação da realidade, considerando a direção do produto, ou seja, o objetivo do produto, e a eficácia da equipe e das partes interessadas. A inspeção possibilita a adaptação e corresponde na observância da realidade intencionalmente e é informada pelos elementos que foram tornados transparentes, incluindo evidências ou observações. Na promoção da inspeção e da adaptação, o Scrum fornece cadência na forma de seus eventos. Os artefatos, os compromissos associados e o progresso em direção às metas acordadas devem ser inspecionados com frequência e diligência para detectar o senso de urgência. A inspeção dos artefatos, experimentos, lançamentos, mercado ou feedback de resultados proporciona aprendizados ou efeitos colaterais, sendo que estes segundos são resultados ou consequências inesperados ou não intencionais. A inspeção sem transparência é mal informada, enganosa e acarreta um grande desperdício. Agora vamos entender a adaptação. Uma vez que já temos a direção do produto ou serviço, espera-se que a equipe e as partes interessadas tenham a capacidade de se adaptar à realidade no momento em que surgem oportunidades de melhoria, como resultados de experimentos, insights, riscos ou oportunidades. A adaptação torna-se mais difícil quando existem ineficiências institucionais ou quando as pessoas envolvidas não estão prontas, dispostas e capacitadas a fazer o que é necessário ser feito. A adaptação dá o primeiro passo com a aceitação da realidade, embasada em evidências. Ela normalmente ocorre nos artefatos, nos compromissos assumidos, na equipe, nas partes interessadas, nos líderes e na organização. Se algum motivo ocorrer desvios dos limites ou fronteiras aceitáveis, ou se o produto ou serviço resultante for inaceitável, ajustes devem ser feitos o mais rápido possível para que o curso possa ser corrigido, visando a rota correta e o destino desejado seja alcançado. Não esqueça que sem a adaptação, a transparência e a inspeção, não adianta porque não funciona. Até a próxima aula.